Olá a todos, bem-vindos ao Plano Essencial. Bem, o vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre confiança, sobre o ato de confiar. É um ato, uma ação que muitas pessoas desejam realizar, mas ao mesmo tempo muitas pessoas têm medo de colocar isso em prática devido às consequências. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso. Se deve confiar e se deve confiar, o que tem que se fazer para quê? Criar uma atitude onde a sua confiança ela seja fortalecida, tenha uma ação e um retorno satisfatório. Ou não, não se deve confiar, tem que erradicar totalmente a sua vida e seguir uma pessoa sempre mantendo um distanciamento dos outros. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso. Se deve confiar, não se deve, se deve, o que fazer? Vamos falar um pouquinho sobre o ato de confiar. O que significa, se deve confiar, se não se deve confiar. Mas antes, não esquece de fazer o ritual do YouTube, like, se inscrever no canal, por favor, precisa muitas subscrições, compartilhar o vídeo, se inscrevendo, ativar a notificação para receber os próximos vídeos. Bem, antes de falar se deve ou não confiar, a gente tem que refletir um pouquinho sobre isso. Quando a pessoa pensa em confiança, ela pensa em quê? Que a pessoa vai fazer exatamente tudo que ela acha que a pessoa tem que fazer, então atender às suas expectativas individuais com relação ao comportamento do outro, ou ela vai demonstrar exatamente quem ela é, mesmo que isso me desagrade. Porque algumas pessoas elas confundem. Confiar na pessoa é quando ela faz tudo o que eu espero, realiza todas as minhas demandas. Não importa de que jeito ela faça isso, mas ela está realizando todas as minhas demandas, aí sim eu posso confiar nessa pessoa. Ou não. A pessoa faz coisas, até coisas que eu não concordo, mas ela é aquela pessoa. Ela não está escondendo nada, ela é autêntica. E mesmo que ela faça coisas que eu não concordo, eu confio nela porque ela está sendo a pessoa verdadeira. Então é importante fazer essa diferença. Se você acha que para confiar a pessoa tem que ser uma pessoa que vai atender todas as suas demandas, talvez tenha um erro aí, porque isso é totalmente possível. Ninguém atenderá todas as suas demandas, porque as pessoas são diferentes, têm as suas características. Agora, se você acredita que confiar é necessário que você conheça quem é essa pessoa, independente se ela faça uma ou outra coisa que não vai de encontro ao que você pensa, eu acho que já é um bom caminho. Mas antes de a gente chegar à conclusão se deve ou não confiar, a gente tem que fazer um histórico, fazer uma avaliação do seu comportamento, de você, para saber se você tem condições de confiar ou não. Porque não basta só essa avaliação inicial que eu falei, tem alguns detalhes. O primeiro detalhe tem a ver com as suas inseguranças, tá? O ato de confiar tem a ver com uma construção emocional lá atrás, na sua infância, na sua adolescência. É como eu sempre falo aqui, né? A gente acaba adquirindo, herdando questões das pessoas, dos grupos ou do meio que a gente vive. E a confiança é uma delas, porque se eu não vivencio a confiança, ou se eu lido com pessoas que não são confiáveis, que não eram confiáveis, eu acabo transportando isso comigo e fazendo uma avaliação aqueles dois pontos que eu falei inicialmente. Então, para mim, a pessoa confiável é a pessoa que vai fazer tudo o que eu quero, que eu vou ter o controle, que eu vou manipular. Então, essa é a pessoa confiável. Ou não, a pessoa confiável é a pessoa que se apresenta como ela é. Então, toda essa bagagem emocional que você adquire, ela é muito importante para você entender as suas inseguranças no momento que essa ação, que essa emoção se criou em você, que é o ato de confiar. Então, tem que olhar para você. O ato de confiar tem que partir primeiro de um olhar para você, de como você construiu isso e como você pretende lidar com isso.
Outra coisa tem a ver com a sua vulnerabilidade. Você tem que entender como é que você se coloca nesse sentido, porque o ato de confiar é um ato também de se tornar vulnerável. Mas o que acontece? As pessoas, elas tratam a confiança como um bem, como um presente. Então, eu dou a confiança, né? Então, eu deposito a confiança como um ato de fé. E a confiança não é um ato de fé, porque a fé é você acreditar no que você não vê. E muitas pessoas, às vezes, se machucam com o ato de confiar, porque elas acreditam que o ato de confiar é um ato de fé. E não é. É um ato de avaliação. É um ato de me tornar vulnerável, mas me tornar vulnerável gradativamente, tendo a percepção das minhas inseguranças e também percebendo que isso tem que acontecer aos poucos. Mas aí é aquela questão que eu falei logo inicialmente. Se você acha que confiar é o ato da pessoa fazer do jeitinho que você quer, você vai ter muitos problemas com relação a isso, porque as pessoas vão falhar. Elas vão ter elas mesmas e vão apresentar um comportamento que talvez não te agrade. Se você acha que a confiança é a pessoa se apresentar como ela é e ser daquele jeito, também vai ter algumas dificuldades, porque existirão coisas que não vão bater com o seu jeito de pensar, com o seu jeito de agir. Então, sim, entender a sua vulnerabilidade e entender que isso tem que ser feito de uma forma gradativa é muito importante, porque, como eu falei, a confiança não é um objeto que você dá para a pessoa e não é um ato de fé. A confiança é um processo de construção de uma relação, tá? E aí você tem que entender que tipo de relação você quer construir com essa pessoa. Você quer construir um relacionamento de lealdade, você quer construir um relacionamento de fidelidade, de realidade, tá? Os dois têm problemas, têm riscos, os dois precisam de o primeiro nem tanto, mas também precisa de um processo gradativo de construção. Então, o primeiro ponto é saber que a confiança não é um ato de fé, é um ato de desenvolvimento de uma relação. A outra coisa tem a ver com você ter uma resiliência com relação às suas emoções. Você tem que... Porque é o seguinte, né? Como eu falei, se você traz emoções do passado que você não trabalhou, não se adaptou, não construiu alguma coisa com relação a essas emoções elas vêm ainda cruas, in natura, e como elas se construíram dentro de você. E é claro que quando você tiver um contato com outra pessoa e aquele sentimento, aquela sensação que você sentia lá no passado, ela volta e você não fez esse trabalho de avaliação, de amadurecimento dessas emoções, você vai se sentir ameaçado, você vai se sentir com medo, porque você está apenas igualando aquela sensação, ou trazendo aquela sensação, igualando ela que você está vivendo, num momento diferente, com uma pessoa totalmente diferente. Então é importante você ter essa capacidade de se adaptar os seus sentimentos àquele momento. E por final, você tem que aprender com as experiências, suas experiências de vida. Como eu falei, a confiança não é um ato de fé e não é um objeto que você dá. Mas as pessoas elas fazem isso e elas têm esse comportamento, não dá certo, e ao invés de aprender com essa experiência, ela volta a realizar o mesmo ato. Então, sai uma pessoa que deu errado, ela encontra uma outra pessoa, um amigo, um relacionamento da família, e ela reproduz a mesma ação, não aprendendo nada com a experiência. Então, assim, para você decidir se você quer confiar ou não, primeiro ponto é fazer a diferenciação e o seu entendimento com relação à confiança. Confiança é uma pessoa que é submissa a mim,
que faz tudo o que eu quero, então porque ela é essa pessoa controlada, manipulada, eu posso confiar nela, ou confiança é na pessoa que se mostra como ela é, que tem personalidade, que é autêntica, mesmo que essa pessoa tenha um comportamento diferenciado. Porque aqui, ela sendo verdadeira, autêntica, ela demonstra tudo que ela é. Então eu sei que ela vai agir. Então eu posso confiar porque eu sei que aqui ela vai fazer isso, naquele momento ela vai fazer outra daquele jeito, ou eu posso confiar porque eu sei, independente das características de personalidade dessa pessoa, ela vai me atender sempre, ela vai estar sempre ali disponível para mim. Então eu posso confiar porque ela é um servo, é uma pessoa servil a mim. E depois, fazendo essa diferenciação, importante ver todo o processo, a confiança e como ela se constrói dentro de você. Tem que olhar para o seu passado, tá? A confiança é um dos sentimentos, das ações que ela é construída lá no início, no ato de você olhar para alguém, porque quando você é criança, você não faz essa reflexão se aquela pessoa está sendo autêntica, ou se aquela pessoa está te servindo, você confia de pronto. Talvez as pessoas, talvez não, geralmente as pessoas elas reproduzem essa confiança infantil, adolescente, no outro, no pai, no irmão, no amiguinho, e reproduz quando está adulto, e aí não funciona, porque a gente, naquele momento lá, na infância, adolescência, a gente não tinha bagagem para entender e fazer essa avaliação. Então, a confiança era um ato de fé, era uma coisa que você entregava. E, às vezes, né, com algumas pessoas, esse ato de fé trouxe pressões, trouxe mágoas, trouxe feridas muito profundas. Então, a gente não pode fazer isso. Então, você tem que entender esse processo, fazer a reflexão dele e aí entender a sua vulnerabilidade, porque confiar é você ter essa situação, mas tem que ser um processo, como eu falei, um processo que vai evoluindo, mas evoluindo conforme a sua ótica com relação à confiança, tá? Então, se você espera que a pessoa atenda você e a pessoa é autêntica, verdadeira, ela não vai fazer do que você quer, para você a confiança não vai valer. Agora, se for uma pessoa que você quer que seja autêntica, que seja verdadeira, e ela fica ali quase como um serviçal para você, também não vai atender, porque você vai perceber que ela não está sendo verdadeira, ela está fingindo, né, montando um personagem para te agradar. Então é importante fazer essa diferenciação. Então, depois de toda essa reflexão, você tem já a consciência de que tipo de confiança você quer construir com os outros. E fazendo a avaliação do seu histórico emocional, você pode decidir se você quer confiar, se você não quer confiar, mas é importante que você tenha noção disso. Tá? A gente tem que esclarecer isso porque, como eu falei no início, todo mundo quer confiar, todo mundo se lamenta porque não tem pessoas confiáveis ao seu redor. Mas será que ela está construindo a confiança? Ela tem noção que tipo de confiança ela quer construir com o outro? De que forma ela quer confiar no outro? E aí acaba não funcionando. Tendo noção disso, você vai fazer a sua escolha e vai colocar em prática da forma que você achar melhor. Ok? Então essa foi a reflexão de hoje. Não esquece de fazer o teu ritual do YouTube para dar força aqui pro canal. A gente vê no próximo vídeo. Um abraço e fiquem em paz.